Bom dia novamente a mais uma aula de mecânica dos fluidos. Hoje, continuando o capítulo de distribuição de pressão. Agora a gente vai introduzir, falar sobre força hidrostática, sobre superfícies planas. Primeiras deduções que nós temos que saber é que a gente vai trabalhar com centroide. Centroide é o quê? É o ponto que é o centro da área no plano. Aqui, seria esse aqui, meu CG. Ele é chamado de CG, simbologia dele. E também temos que saber sobre a coordenada epsilon. A gente também trabalha com a coordenada epsilon, que leva ele, que está no eixo Y. Ele leva até o nosso CG. Ou seja, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com a segunda lei de Newton. Vai saber qual que é a força que é aplicada, a resultante das forças aplicada na placa. Então, nós fazemos o quê? Para saber, porque essa placa está imersa dentro de um fluido. Ou seja, em todo o fluido, ela tem uma distribuição de força, que ao longo, que aumenta sua força quanto mais profunda ela fica no fluido. Ou seja, mas agora eu quero pegar toda essa distribuição de força e aplicar a sua resultante. Saber qual que é o valor da sua resultante. Então a gente faz a integral da pressão sobre um elemento de área. Pressão é o quê? É composto por duas parcelas, a pressão atmosférica mais a sua pressão relativa. Que é igual, tirando da integral, eu consigo tirar PA vezes A, que é a minha pressão atmosférica na vezes a área, mais ρg integral de H dA. Por que eu consigo retirar ρg da integral? Porque elas são constantes. H, ela varia ao longo do ponto, por causa que eu tenho uma distribuição de forças. Temos que, se nós fazemos o H para qualquer ponto, aqui, ó, fazer esse HXY, porque ele representa qualquer ponto. É o quê? Ele é o meu epsilon, que está essa inclinada aqui, vezes o seno de θ. Então, eu poderia falar seno de θ, meu θ está aqui, a inclinação da placa, é o quê? Seno é o quê? É o cateto oposto pela hipotenusa. Então, fica igual HXY sobre epsilon. Isolando o H, fica H epsilon vezes seno de θ. Igualando, fazendo a definição de centroide, introduzindo epsilon CG, a integral de epsilon CG vezes dA é igual a integral de A vezes epsilon dA. Epsilon dA quer dizer o quê? Em todas as forças aplicadas a todos os pontos. E epsilon CG é na resultante. Então, podemos substituir, retirar da integral epsilon CG e dividimos integral de epsilon em relação à área sobre a integral da área. Ou seja, isso aqui representa o que para mim? Isso aqui é a área mesmo, dividido pela área. Então, é epsilon CG, integral de A, epsilon em relação à área sobre a área. E o θ é uma constante. A gente sempre considera ela uma constante. Ou seja, se substituirmos as equações de 2 em 1, que nós temos PA vezes A, que nós já tínhamos, ρg, tínhamos a integral de HdA. O que é HdA? Lembra que era seno de H era seno de θ
vezes epsilon. Seno de θ é uma constante, então ele sai. Ficamos com a integral de epsilon dA. Epsilon dA é igual ao quê? É igual à integral de epsilon CG dA. Epsilon CG sai da integral, fica então integral de dA, que eu falei para vocês que é epsilon CG vezes A. Seno de θ, epsilon CG, é minha altura localizada aonde? Localizado no no meu centroide. Fica então nesse ponto aqui, no meu centro de área. Vezes a área. Ou seja, a força é igual à pressão atmosférica mais ρg, HCG, vezes a área. Ou seja, a força depende da profundidade onde que fica o meu centroide, com relação à superfície livre. Ele não depende da forma da placa e não depende nem do ângulo da placa. Conseguiram entender como é que eu consigo achar a magnitude da força resultante? Eu confundi um pouco o que você pegou ali no começo, para fazer a integral ali. Aonde, Renato? Bem no comecinho, mano. Aqui? É. É que eu faço a pressão em relação à área elementar. Que eu abro, aqui é pressão. Vou abrir a parcela da pressão, que é o quê? PA mais ρ GH. Não é isso? É pressão atmosférica mais a pressão relativa. Tudo bem, Renato? Sim. Então, eu consigo tirar da integral PA e essa parcela ρg, porque elas são tudo constantes. Tá certo? Então, eu fico PA vezes A, que é a integral de A, integral de dA, é a área, a própria área. Mais ρg, integral de H dA. Isso aqui eu não consigo tirar da minha integral, por enquanto. Tudo bem? Sim, tudo. H é igual a epsilon seno de θ. Preciso mostrar para você, ou você conseguiu ver no... Isso aí que você tá pegando é o lado daquele triângulo feito em cima, ali? Seria por causa que é em qualquer ponto da placa. Qualquer ponto da placa eu tenho H, X, Y. Seria Aham. esse meu H. Mas ele vai ter sempre um triângulo, que vai ter esse θ e vai ter o epsilon. Epsilon serve para qualquer ponto da placa também. Entendeu? Aqui, ó, Sim. o epsilon aqui, ó. O epsilon aqui. Então, por exemplo, eu fixei aqui só para você conseguir analisar. É o quê? Seno de θ igual H sobre epsilon. Em qualquer ponto da placa vai ser isso. Se eu achasse o H aqui, seria a mesma coisa. Só que aí sempre você vai usar o H que tá lá no centro de massa lá no CG. Não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá ainda. Tá. Estou falando isso para você. Aqui é o quê? Eu faço a integral de epsilon CG dA. É igual a integral de epsilon em qualquer ponto. Aqui eu fiz na resultante. A resultante em CG, no centroide. É igual em qualquer ponto dA. Epsilon CG, eu consigo sair, por causa que é um ponto só, que é no centro de gravidade. Não, no centro de gravidade, no meu centroide. Então, eu fico epsilon CG vezes A, porque esse aqui é minha área, da minha área, o denominador aqui. Então, eu fico com o integral de A epsilon em relação à área. Entendeu? É igual a epsilon CG vezes a área. Tudo bem?
Sim, acho que entendi, sim. É que aqui tinha que ser melhor escrito assim, ó. Eu acho. Vamos ver. Esse aqui, ele sai também da minha integral, não é? O dA. Sobre a integral de dA é uma área. Eu tenho isso aqui, área. Vou colocar assim. Epsilon de CG vezes a área. Isso que eu tenho. Essa é a igualdade que eu vou trabalhar para achar. Entendeu? Na distribuição eu tenho isso. Epsilon dA, que é a mesma coisa que no ponto do centroide vezes a área. Em qualquer ponto, na distribuição de epsilon dA é igual no centroide vezes a área. Conseguiu entender? Então, aqui, ó. Então, eu fico ρg seno de θ. Seno de θ eu tiro da... Porque aqui era o quê? HDA. Substitui o quê? Por seno de θ vezes epsilon. Então, seno de θ epsilon sai... Seno de θ sai da integral, porque ele é uma constante. Então, eu fico com epsilon dA dentro dentro da integral. Tudo bem? Tudo bem. Que é o quê? Que é o quê? A minha integral de epsilon dA é o quê? Epsilon CG vezes a área. Aqui, ó. Epsilon CG vezes a área. Se eu fizer seno de θ, no centroide é o quê? Eu tenho que é HCG dividido por epsilon CG. Se eu isolar o HCG, HCG é igual a seno de θ vezes epsilon CG. Aí eu substituo aqui, fica aqui, ó, HCG. Substituo seno de θ epsilon CG por HCG. Ou seja, a força minha depende só apenas da profundidade que o meu centroide está localizado da superfície livre. Ele não depende da forma da placa e não depende nem do ângulo. Porque não tem nenhum θ aqui, não tem nenhum formato aqui da placa para achar a minha força. Tudo bem? Ou seja, a gente fez tudo aquilo para achar só o valor da força resultante. Pois a força resultante minha, se vocês já observarem... se vocês observarem aqui, ela não está colocada onde fica o meu CG. Onde que ela está sendo colocada? Onde que é o meu centro de pressão. Então, a gente tem que achar o local que é o meu centro de pressão. A força é colocada onde que é o meu centro de pressão. Olha lá, ó. Força é igual a pressão em CG vezes a área. A pressão do centroide vezes a área. Então, a gente tem que achar o centro de pressão para saber onde que ela fica aplicada a força. Para isso, a gente vai trabalhar igualando os momentos. Quais momentos? Da força resultante com relação ao seu centroide e o quê? Com os momentos, a distribuição das forças, o momento das forças elementares. Então, nós temos aqui, esse aqui é o resultante das forças aplicado em YCP. Agora, a distribuição das forças aplicada ao longo da placa. Então, vou integrar isso aqui. Primeiro, eu faço que a minha pressão absoluta é o quê? Pressão atmosférica mais gama epsilon seno de θ. dA, em relação à área.
que eu faço o quê? Que é igual a gama seno de θ, isso sai da minha integral, que é igual a vezes a integral de y, epsilon dA. Mas cadê a parcela y vezes a integral de y vezes PA dA? Isso, para mim, ela é igual a zero, pois é minha pressão atmosférica, e é o momento de área dela. Então, nós substituímos, igual a zero. Essa parcela aqui, ela é zerada. Aqui, ó, essa parcela aqui é zerada, a primeira parcela. Epsilon é difícil de saber, por causa que é em todos os pontos. Então, fazemos o quê? Epsilon é igual a epsilon CG menos Y. Então, aqui está o epsilon CG menos o Y do outro lado. Epsilon CG sai até da integral. Temos que, como foi falado acima, que YdA é igual a zero. Então, essa parcela, minha primeira parcela, dentro do parênteses, é igual a zero. Ficando, então, apenas somente com a segunda parcela. Isso aqui é o meu momento de inércia. Então, eu fico com menos gama seno de θ vezes o momento de inércia. Para achar, então, a posição em Y do meu centro de pressão, eu faço igual. Agora, eu jogo o que eu tinha, a minha força, para baixo, no denominador. Jogo do outro lado da igualdade. Então, eu fico com menos gama seno de θ vezes momento de inércia. Eu divido isso pela minha força resultante, que é o quê? Minha força resultante é o quê? É pressão no centroide vezes a área. Ele tem o sinal negativo por quê? Porque ele fica abaixo do centro de gravidade. Sempre que ele tem sinal negativo, você pode, em todos os casos, na verdade, ele vai ter o sinal, como fala, o centro de pressão sempre fica localizado abaixo do centro de gravidade, ou do meu centroide. E para achar o x, na posição x, o que eu faço? A mesma coisa, mas o que muda? Meu momento de inércia. Agora é momento de inércia em relação a y. Isso aqui serve para fazer uma dedução. É a mesma coisa, você vai fazer do mesmo jeito que eu fiz para deduzir, para achar o YCP. Mas em muitos casos não é utilizado. Por quê? Aqui são alguns exemplos de áreas onde pode ser aplicada a força, que está submersa a um determinado fluido. Aqui eu tenho o centro de gravidade, que é bem no centro do retângulo. E podemos observar que, em relação ao eixo Y, ele é simétrico. Sendo assim, o seu momento de inércia em relação a x é igual a zero. Sabemos que ele é bem no centro, bem na divisória, bem no eixo de simetria. A mesma coisa acontece para um círculo. Por triângulo ele já modifica, por causa que esse triângulo aqui, ele não é simétrico. Se ele fosse equilátero, um triângulo equilátero, ele seria simétrico. Aí o meu momento em relação a x seria igual a zero. E aqui um semicírculo, como faz para calcular. Ele também, o x não varia, pois ele é simétrico também em relação a y. Então vamos fazer um exemplo. Eu acho que o exemplo funciona mais, as coisas começam a funcionar. Começa a entender e começa a ver onde que tem onde que está surgindo as dúvidas. Exemplo, para a comporta retangular, então que comporta que a gente está trabalhando? Com essa aqui, ó, essa aqui, retangular aqui. Ou seja, ela tem o centroide dela é onde? Bem no meio do retângulo. Por causa que o centroide, o centro geométrico de uma área retangular é o centro mesmo do retângulo.
cada comporta retangular articulado ao longo de A, então ele é articulado aqui, ó, nessa posição aqui. Pede-se a força resultante atuante na comporta F e a linha de ação de F. O que nós fizemos nessa aula até então. Encontrar a força F, que é aplicada por causa de um fluido, e qual é a posição dessa força resultante. Observem aqui que do lado esquerdo da minha comporta, ele está com um fluido. Esse fluido aqui é 10 elevado à terceira quilo por metro cúbico. Então, é a minha água. Esse aqui é a minha água. E do outro lado da comporta, como ela está fechada, esse lado não tem fluido. Então, aqui é o ar. Não tem fluido do lado direito da comporta. Conseguem observar isso? Conseguem observar isso, gente? Você pode repetir, por favor? Aqui, ó, tem a articulação em A. Porque tem a comporta que fecha até o solo. Essa comporta, do lado esquerdo da comporta, tem um fluido. Vocês podem observar que o ρ dele é 10 a terceira quilo por metro cúbico. Isso aí é a água. Esse fluido é a água. Então, nós temos uma água do lado esquerdo da comporta. Do lado direito da comporta, eu não tenho nenhum fluido. Ou seja, é o ar. Eu presumo que é o ar que nós estamos trabalhando aqui. E a comporta está fazendo o quê? Está aqui para tem uma sustentação para que não faça com que a água atravesse para o outro lado do canal aqui. Tudo bem? Então, o problema o que é? Ele pede para achar a força resultante e onde que é aplicada essa força resultante. Solução do nosso problema. Como ele está estático, a somatória das forças é igual a zero, somatória dos momentos é igual a zero. É uma comporta retangular. Então, aqui eu fiz a comporta, vocês olhando agora de frente para a comporta. Ela tem, a base dele, ele tem 5 metros, e de altura ele tem 4 metros, que seria o quê? O L, meu aqui, que eu coloquei L sobre 2, ele tem 4 metros. E de base, que seria 2 vezes B, ele tem 5 metros. Eu dividi ela para mostrar onde fica o meu centroide, bem no meio. Bem aqui no meio, onde está a minha coordenada x e y. Ela fica aqui bem no meio do centroide. Isso aqui esse aqui é da matemática. Então, se eu for colocar para vocês, isso aqui vai ser dado, entendeu? As áreas para vocês. Essas figuras. Mas é fácil. É o quê? Momento de inércia em x é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Sempre quando você tem um retângulo é isso. Base vezes altura ao cubo dividido por 12. Sempre quando é retângulo é isso que nós trabalhamos. E momento em relação a y é igual a zero. Então ele só atua só tem a posição em y. Não tem a posição em x. Ele é zero. Ou seja, ele está bem aqui, nessa posição aqui. O centro... O XCP, ele está na linha simétrica. E ficaria bem onde coloquei essa seta aqui. Na minha linha simétrica. Linha de simetria. Esse SM aí tá indo até onde, Fábio? Porque Oi? é SM... 5 metros que você pôs, né? 5 metros é só a lateral do retângulo, né? SM, tá. Obrigado pela letra. 5 metros.
eu coloquei errado aqui. Na verdade, não Tá. vem até aqui, não. Ele está errado. Vem até aqui, ó. Você está conseguindo ver a minha seta? Sim. Agora sim. Vem até aqui. Eu coloquei errado. Obrigado pela observação. Tem que corrigir essa figura. Tá certo? Aí, ó. Quem veio na aula vai saber disso depois. Quem for ver só o slide não vai saber, vai apanhar. Então, é isso aí. Então, primeiro achando a força hidrostática. Sabemos, como eu fiz pela dedução, que é o quê? Pressão atmosférica mais a pressão absoluta. Pressão atmosférica mais pressão relativa. A pressão relativa é o quê? Ρg, o H no centro de gravidade, vezes a área. Ρg me dá o quê? O peso específico, que é gama. Então, não vai falar que tem duas equações diferentes. São a mesma equação. Mas pode ser colocado como gama ou, se não, Ρg. Substituir gama por Ρg. Como nós temos na placa a pressão atmosférica sendo age tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito da comporta, eu posso falar que o que realmente é a força que vai agir na comporta é a diferença delas. E a diferença delas é o quê? É a minha pressão relativa. Conseguiram entender? Porque dos dois lados da comporta eu tenho a pressão atmosférica. Mas o lado que eu tenho o fluido, ele tem uma pressão a mais agindo sobre a comporta. Essa pressão a mais é que vai dar a minha força resultante. Tudo bem? Porque as duas pressões atmosféricas vão se anular. Conseguiram entender? Isso aqui vai se anular. Por causa que do outro lado da comporta eu tenho também a minha pressão atmosférica, então se anula. Então eu vou trabalhar só com a minha pressão relativa. Minha pressão relativa, eu coloquei gama aqui, mas aqui está separado. É Rho, 10 a terceira, vezes aceleração da gravidade, HCG. HCG é isso aqui, que é o quê? Vamos lá voltar aqui na minha figura. HCG é o quê? É 2 metros, que vai até a minha articulação. Vezes, eu sei que essa inclinação aqui, que seria o meu L sobre 2 aqui, ela tem 2 metros. Não é isso? Aqui, ó, 4 metros, que seria metade. Onde seria o meu CG? Meu CG está localizado na metade da minha altura. Então, é 2 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Para achar a altura, essa altura aqui, que eu coloquei que é meu Y, eu tenho que fazer, achar da matemática, agora não, semelhança de triângulos, que esse ângulo de 30 graus aqui vai estar posicionado aqui. Ou seja, seno de 30 é igual a Y sobre HCG, que eu fico com 2 mais 2 seno de 30. Tudo bem? Vocês acham aquela altura. Isso é pura matemática. Não fiz nada usando mecânica dos fluidos. Isso aqui é matemática. Isso aqui é para chegar até a articulação 2. E o segundo termo é para chegar até o centro de gravidade. A altura até chegar ao centro de gravidade. Da articulação até o centro de gravidade. Mas é a altura, não é a inclinação. Vezes a área, que é 5 vezes 4. Eu acho o valor de menos 5,886 vezes 10 a quinta. Na posição, na direção K. Ou seja,
Como o meu carro está para cima, quer dizer que o meu carro, como ele é sinal negativo, ele vai estar nessa posição aqui com um valor de 5,88, mas sendo projetado na comporta, na, no, na direção da comporta. Tudo bem? Na verdade, ela não vai ser aplicada, a força não vai ser aplicada no centro de gravidade. Você só acha a resultante das forças. Ela vai ser aplicada abaixo, mas no centro de pressão, como a gente vai achar agora. Então, os somatórios dos momentos em Y, como foi já falado para vocês, é FYCP, integral de YPdA. Então, eu fico com YCP, como já fiz a dedução, é menos gama seno de θ, momento em relação a x, PC, a pressão no centro de gravidade do centroide, vezes a área. Isso aqui, como eu falei, a pressão, essa força aqui, eu tenho que relevar a parcela da pressão atmosférica. Então, eu fico com gama HCG vezes a área. Eu retiro, eu corto o gama tanto no numerador quanto no denominador, fico com seno de θ, momento de inércia em relação a x, HCG vezes a área. O momento de inércia em relação a x é o quê? É a minha base, vezes minha altura ao cubo dividido por 12. Se for lembrar, vocês lembram que a base minha é 5. E minha altura é 4. 4 ao cubo dividido por 12 vai me dar o valor de 26,667 metro elevado a quarto. E o meu HCG, como já foi feito, é o quê? 2, mas é que lá eu não achei o valor. Aqui eu devia ter colocado o valor, substituído o valor. Esse aqui é o meu HCG, mas eu não coloquei substituir o valor, então estou fazendo novamente. É 2 mais 2 vezes seno de 30, que vai me dar o valor de 3. Então, o HCG é o quê? É representado por essa distância aqui em vermelho, ó. Vai até o meu centroide e do outro lado vai até a superfície livre. Esse é o meu HCG. Tudo bem? Conseguiram ver o meu HCG? Ele tem a distância de 3. Então, quer dizer que a profundidade da linha de superfície, da superfície livre, até o meu centroide é de 3 metros. E a minha área é de 20 metros ao quadrado. 5 vezes 4. Se eu for substituir na equação, eu tenho que é seno de 30 vezes 26,667 dividido por 3 vezes 20. Isso vai dar um valor de menos 0,222. Por quê? O Y é uma... YCP é uma diferença com relação à origem. A origem está localizada aonde? Como eu falei no começo da aula, que é localizado no centroide. Então, mas agora eu não quero saber com relação ao centroide. E quero saber com relação à superfície livre. Então, eu coloco a superfície YCP com relação à superfície livre, é igual ao quê? É igual ao YCG mais momento do YCP. O YCG
ele vale 2. Não, tá errado aqui, gente. Ah, não. É aquela mesma forma, para o YCG. Não. Agora é diferente. Nós estamos achando o YCG. O YCG... Nós achamos o HCG. Agora o YCG seria isso aqui, ó. Opa. O YCG é isso aqui. É nessa inclinação. Então, da matemática, nós temos que é 2 mais 2 seno de 30. Dá o valor de 6. Mais momento, que é o YCG, com relação à origem que está localizado no centroide. Então, ficamos que o YCP, com relação à superfície livre, tem o valor de 6,22 metros. Ou seja, da superfície livre, onde está aqui a posição K, até o centro de pressão, ele tem o valor de 6,22. Não é a altura. Não esquecer. Ele é com relação à inclinação da comporta. E o XCP? Qual que é o valor dele? Sabemos que o XCP, com relação ao centroide, ele tem um momento de inércia igual a 0. Então, o valor dele vai ser 0 também. O XCP. Isso vai ser 0. Então, só precisamos achar o X com relação a comporta, o centro de gravidade, que é 5 sobre 2. Então, é 2,5. O X com relação ao centro de pressão. Achei o meu X e o Y com relação ao centro de pressão. O X e o Y do centro de pressão é com relação à superfície livre. E achei também a minha força, que foi achado anteriormente. Com isso, eu sei determinar aonde está sendo aplicado a minha força e qual é o seu valor. Tudo bem, gente? Se ninguém tem dúvida, a nossa aula hoje se encerra por aí. Espera aí que eu tenho alguns comentários a fazer, só vou desligar a gravação. Tudo bem, gente? Não tem dúvida? Senão ainda coloco na gravação.